Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo de número 11 até o versículo de número 14. Capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos ler juntos o verso 11, vamos lá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mais uma vez, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Pai, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra, por esse momento aqui onde nós nos reunimos como igreja, para ouvirmos a tua voz, não a voz de um homem, não a palavra de um pastor, de um líder humano, mas nos reunimos para ouvir a voz do teu Espírito que ecoa nessas palavras que foram inspiradas. Pedimos que o Senhor fale conosco, alcance a nossa vida, ministre não apenas ao nosso intelecto, mas ministre ao nosso coração. E mais do que isso, que essa palavra possa produzir mudanças, transformações em cada um de nós. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem permanecer com o texto aberto. E nós vamos pensar um pouco sobre essa epístola. Para começar, nós vamos trazer algumas informações, que essa é uma das chamadas cartas pastorais de Paulo. Paulo escreveu 3 epístolas que ficaram conhecidas como cartas ou epístolas pastorais. Por que pastorais? Veja que ele escreveu essa para Tito. E ela é chamada de pastoral porque ela foi escrita para um jovem, diríamos hoje, um jovem pastor, que tinha responsabilidades pastorais e que estava incumbido de nomear, de estabelecer pastores ou presbíteros na igreja ou nas igrejas da ilha de Creta. Se você olhar o capítulo 1, versículo de número 5, por favor, dê uma olhada, você vai ver que Paulo havia deixado Tito em Creta com 2 propósitos. Veja o capítulo 1, verso 5. Ele diz: por esta causa te deixei aonde? Em Creta. Só para os irmãos saberem, Creta era uma ilha. E era uma ilha enorme. Segundo historiadores, Creta tinha aproximadamente umas 200 cidades, de tão grande que era essa ilha. E na ilha de Creta, nós não sabemos como foi que o evangelho chegou até lá. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você não tem nenhum relato de Paulo ou de qualquer apóstolo pregando na ilha de Creta.
Mas o fato é que o evangelho chegou. Alguns acham, é uma suposição, que o evangelho chegou na ilha de Creta através de pessoas que se converteram em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Se você pegar a lista das nações que estavam ali presentes no dia de Pentecostes, na lista está assim, cretenses e árabes. Então, possivelmente, pessoas convertidas no dia de Pentecoste retornam para a ilha de Creta e ali eles pregam o evangelho e plantam algumas igrejas. Mas, irmãos, o desafio não é plantar igrejas somente. Como disse o pastor Ronaldo Lidório, o desafio é que tipo de igreja nós estamos plantando. Então, o que acontece? No capítulo 1, verso 5, Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta. Para quê? Primeira coisa, para que pusesses em ordem as coisas restantes. O que isso diz para mim? Que haviam igrejas, mas muita coisa estava fora de ordem. Muita coisa estava desorganizada. Então o que Paulo faz? Ele pega Tito e diz: Tito, você fica aqui em Creta. E agora você vai nessas igrejas e você coloque em ordem as coisas que precisam ser colocadas em ordem. Primeira coisa. A segunda, no verso 5. Colocasses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses o quê? Presbíteros. Mas veja, conforme te prescrevi. Então, Tito tinha essas duas missões: organizar o que estava desorganizado naquelas igrejas e estabelecer uma liderança nas igrejas, mas não qualquer liderança, mas liderança conforme o que Paulo havia prescrito. Então, meus queridos, do capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 9, Paulo vai trazer algumas orientações quanto às qualificações de um presbítero. Paulo não pediu para Tito colocar os presbíteros nas igrejas. Se você ler o verso 6 até o verso 9, Paulo está dizendo: olha, Tito, quando você colocar esses presbíteros aí, esses pastores para liderar essas igrejas, preste atenção, quem são eles? Quais as qualificações? Eles precisam ter estas qualificações. Não basta ser crente. Tem que ter as qualificações adequadas para assumir as igrejas. Mas a partir do verso 10, do capítulo 1, ele vai dar instruções quanto às atitudes que deveriam ser tomadas com relação aos falsos mestres. Irmãos, Paulo foi tão forte com relação a essa questão dos falsos mestres, do verso 10 em diante, que no capítulo 1, versículo 11, Paulo disse o quê? É preciso fazê-los o quê? Calar. Porque eles andam pervertendo as igrejas com os seus ensinos. Então não se pode deixar à vontade. É preciso fazer esses falsos mestres calar. Mas a partir do capítulo 2, do verso 1, até o versículo de número 10, Paulo vai dar algumas orientações, irmãos, para os vários grupos ou as várias faixas etárias dentro da igreja. Como cada grupo ou cada faixa etária deveria se comportar. Por exemplo, capítulo 2, verso 2. Ele diz: quanto aos homens idosos. Verso 3. Quanto às mulheres idosas. Verso 4. A fim de que instruíssem as jovens recém-casadas. Verso 6. Quanto aos moços. E no verso 9, quanto aos servos. Então ele vai dar orientações para dizer: olha, cada faixa etária e cada grupo na igreja oriente como eles devem proceder. Quando chega no capítulo 2, verso 11, ele vai dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou.
O que Paulo está fazendo a partir do verso 11, irmãos, é oferecer o fundamento bíblico, o fundamento teológico para essas instruções. É mais ou menos assim. Por que que os cretenses devem agir e se conduzir dessa maneira? Porque a graça de Deus se manifestou. Por que que a cada faixa etária, homens idosos, mulheres idosas, recém-casadas, moços, servos, por que que eles devem se comportar dessa maneira? Porque a graça de Deus se manifestou. Então Paulo vai dar aqui o fundamento, e o argumento dele sabe qual é? É que a graça de Deus se manifestou, e quando ela se manifestou, ela trouxe consigo implicações profundas na vida e para a vida do ser humano. Mas a pergunta é, o que é graça? Há um autor que ele diz que a graça é o favor superabundante de Deus pelos pecadores indignos. Mas de todos os que eu li, a melhor definição, na opinião pessoal, a melhor definição de graça que eu já vi, foi de um autor chamado William Hendrickson, que ele diz o seguinte, que a graça de Deus é seu favor ativo em outorgar o maior dom aos que merecem o maior castigo. Eu vou repetir essa definição de graça. Ele diz que a graça é o favor de Deus ativo em outorgar o maior dom. Qual é esse maior dom? A salvação eterna. Mas outorgar esse maior dom a quem? Aos que merecem o maior castigo. Que maior castigo é esse? A condenação eterna. Isso é uma definição maravilhosa. O que Paulo está dizendo é que esse favor superabundante, esse favor ativo pelos pecadores indignos, ele se manifestou. Ele está dizendo que essa graça apareceu visivelmente. Essa graça, ela se tornou pública. Essa graça entrou na história. E essa graça que se manifestou, ela é a base, é o fundamento da vida cristã, desde o começo até o fim. Então, nessa manhã, nós vamos pensar sobre esse tema, a graça que se manifestou. Mas a pergunta é, que graça é essa? Versículo 11. Capítulo 2, versículo 11, Paulo diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, que graça é essa? A graça, irmãos, segundo Paulo, é salvadora. Mas eu queria deixar algumas coisas claras aqui antes da gente prosseguir com o texto. A graça, ela sempre existiu. Por que eu vou enfatizar isso agora e me entendam? É que existe um determinado ensino em algumas igrejas, inclusive já teve aqui, agora não tem mais, graças a Deus, de que existia a dispensação da lei e a dispensação da graça, que o Antigo Testamento fala da lei e que o Novo Testamento fala da graça. Como se a graça só começasse a existir a partir do Novo Testamento. Irmãos, preste atenção. A graça, ela sempre esteve presente no relacionamento entre Deus e o homem. A graça sempre esteve presente no relacionamento entre o Criador e a sua criatura. Então eu vou começar pelo Éden. A graça, ela estava presente no Éden. Quando, pastor? Quando aquele casal desobediente recebeu uma promessa, onde o próprio Deus disse, eu vou mandar o descendente da mulher, e esse descendente da mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente. A graça esteve presente, ou estava presente lá no Éden, quando aquele casal
que estava sentindo vergonha da sua nudez, colocou folhas de oliveira para cobrir a nudez, mas Deus matou um animal e providenciou roupas com peles de animais para cobrir a nudez. Ali já era o primeiro sacrifício em favor do primeiro casal pecador. A graça estava presente no Éden. A graça estava presente no dilúvio. Quando? Deus disse: eu vou acabar com tudo, porque o homem se corrompeu. O que é que ele faz? Ele preserva Noé, sua família, e ainda preserva um casal de cada espécie. E quando o ser humano sai da arca, ele novamente manifesta a sua graça, e ele faz uma aliança e diz: nunca mais eu destruirei ser vivente nenhum com as águas do dilúvio. E para vocês terem certeza que eu não vou fazer isso, está aqui o meu sinal nas nuvens, está aqui o arco-íris. Todas as vezes que vocês olharem para o arco-íris, vocês vão lembrar: Deus não mais destruirá a terra com o dilúvio. Isso é graça. A graça não só estava presente no Éden, no dilúvio, mas a graça estava presente na escolha de Abraão. Quando Deus resolveu formar uma nação, Deus escolhe um homem chamado Abraão, faz uma promessa e diz: através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Isso é graça. A graça estava presente no relacionamento de Deus com a nação de Israel e com homens individualmente. Irmãos, vocês já leram com atenção a história do povo de Israel no Antigo Testamento? É uma história de sucesso ou uma história de fracasso? Aí os crentes ficaram na dúvida. A história de Israel no Antigo Testamento é a história de um povo que sempre fracassa. Mas é a história de um povo que, apesar de fracassado, é alvo do amor e da graça do Deus que fez com eles uma aliança. A graça sempre esteve presente no relacionamento de Deus com Israel. Mas quando você chega em Tito, capítulo 2, verso 11, Paulo vai dizer o quê? Porquanto a graça se manifestou. A palavra que Paulo usou aqui, irmãos, é a palavra epifaneia. Epifaneia significa aparição visível de alguém que estava invisível. Epifaneia significa aparição visível de algo ou de alguma coisa que estava invisível. Então Paulo está dizendo que essa graça manifestou-se, tornou-se visível, tornou-se pública, tornou-se palpável e tornou-se tangível. Mas quando foi que isso aconteceu? A graça tornou-se pública, a graça tornou-se tangível no nascimento do Salvador. Naquela noite, onde os pastores cuidavam das ovelhas no campo, os anjos aparecem e dizem: não temas, eis que eu vos trago novas de grande alegria. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. A graça tornou-se visível, palpável, manifesta, pública, quando João disse que o Verbo se fez carne e ele armou a tenda dele entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A graça manifestou-se. A graça manifestou-se, irmãos, no ministério de Jesus, na vida e no ministério de Jesus. Os irmãos devem lembrar que Jesus foi batizado por João no capítulo 3 de Mateus. No capítulo 4 ele enfrenta ali a tentação no deserto. E quando ele sai da tentação no deserto, ele começa o ministério dele na Galileia. Alguém lembra o que foi que Mateus disse quando Jesus começou o seu ministério na Galileia? Mateus disse: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta.
o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E para aqueles que habitavam na região da sombra da morte, a esses a luz raiou. A graça manifestou-se quando ele tocou em pessoas. A graça tornou-se pública e visível quando ele tocou naqueles que eram considerados impuros e os purificou. A graça se manifestou quando ele tocou em leprosos. A graça se manifestou quando ele olhou para um homem aleijado e disse: perdoados estão os seus pecados. A graça se manifestou quando ele assentou-se para comer com publicanos e comer com pecadores. E pôde dizer que o Filho do Homem não veio buscar e salvar. Deus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Isso foi uma manifestação visível da graça. A graça se manifestou, irmãos, quando ele andava de cidade em cidade, de povoado em povoado, curando as enfermidades, libertando os possessos e proclamando o evangelho do reino de Deus. A graça se manifestou, sabe quando? Quando ele deixou-se ser tocado por pessoas e ele aliviou o sofrimento dessas pessoas. A graça se manifestou. Mas talvez a maior manifestação dessa graça é que ela se manifestou de forma mais intensa na cruz do Calvário. Porque foi ali que ele ofereceu-se graciosamente. Foi ali que ele ofereceu o sacrifício de si mesmo para pagar a dívida de pecadores indignos. A graça se manifestou na cruz do Calvário, porque ali ele ofereceu-se para perdoar o pecador e torná-lo aceitável diante de Deus. Ele ofereceu-se para remover a culpa do pecado, para desfazer a inimizade e reconciliar o homem com o seu Criador. Ali, naquela cruz, a graça manifestou-se salvadora a todos os homens. Irmãos, foi quando ele estava na cruz que ele olhou para aqueles que zombavam, para aqueles que o matavam, para aqueles que o crucificavam, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é manifestação da graça. A graça manifestou-se quando aquele homem indigno, que pecou a vida toda, que andou todo errado o tempo todo, olha para ele e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Isso é graça manifesta. Aleluias. Mas a graça manifestou-se, irmãos, naquela manhã de domingo. Aleluias. A graça manifestou-se naquela manhã de domingo, quando ele rompeu os grilhões da morte. E ele levantou-se e saiu do sepulcro e está vivo pelos séculos dos séculos. A graça manifestou-se. Mas pastor, o senhor está falando tudo lá no passado. Eu queria que você soubesse que essa graça continua manifestando-se. Essa graça continua manifestando-se indistintamente a todos os homens, em todos os lugares. Porque esta graça é universal, esta graça é para todos os homens, ela está acessível a todos e ela é suficiente para todos. A graça veio, irmãos, resgatar o homem do maior mal, o pecado, e a graça veio conceder ao homem o maior benefício, que é a salvação eterna. Então, que graça é esta? Disse Paulo: a graça é salvadora. Mas no versículo de número 12, no versículo 12, Paulo vai dizer, seguindo, vamos ler a partir do 11.
Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, fazendo o quê? Alguma Bíblia tem educando-nos? A graça se manifestou salvadora educando-nos. A graça, ela é salvadora, mas ela é também educadora. A graça, diz Paulo, ela é pedagógica. Eu quero dizer com isso, irmãos? Paulo aqui, ele personifica a graça. E ele diz que a graça nos educa. Ele diz que a graça não apenas nos salva, mas a graça nos ensina. A graça nos disciplina. Ela não apenas nos salva, mas ela nos instrui. Eu estive fazendo uma pesquisa e eu encontrei 3 declarações acerca desse texto, de 3 autores diferentes, onde todos eles usam a palavra escola. Há um autor chamado John Stott, que ele vai dizer assim: uma vez salvos, nos tornamos alunos da escola da graça. A graça te alcançou e te salvou? Então, nesse dia, você entrou e foi matriculado na escola da graça. Há um autor chamado Hernandes Dias Lopes, que ele vai dizer: ser cristão é estar matriculado na escola da graça. E um outro autor chamado William MacDonald, que ele vai dizer que a mesma graça que nos salva também nos instrui na escola da santidade. Por que eu perguntei para você o que é que tem na sua Bíblia no verso de número 12? Se tem a palavra instruir, ensinar ou educar. As versões em português, como a minha, que tem educar, é exatamente a palavra que Paulo usou. No texto original a palavra é paideo, que quer dizer treinar crianças. Que quer dizer criar, educar, disciplinar. É de onde vem a palavra paidagogos, que hoje é chamada em português de pedagogo. O pedagogo era um servo que tinha o dever de levar a criança para a escola e durante todo o dia supervisionar o comportamento dessa criança. Hoje o pedagogo limita-se a uma escola. Mas o pedagogo naquela época era aquele que pegava na mãozinha da criança e conduzia de casa até a escola. Mas quando ele saía da escola, esse pedagogo tinha a função de conduzir, orientar, instruir, educar essa criança de modo geral, a conduta dessa criança de modo geral. Ou seja, a graça pega-nos pela mão, como um pedagogo pegava aquela criança, e a graça nos conduz e nos guia. Se você prestar atenção no verso 12, você vai ver que em sua função educadora, a graça tem 2 enfoques. Veja o versículo 12. Como é que a graça nos educa? Vamos lá. Educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Esse é o enfoque negativo da graça. A graça nos instrui a renegar e a renunciar o quê? A impiedade. Ela é educadora. Impiedade, irmãos, é a rejeição de tudo que é reverente. Impiedade é a rejeição de tudo que tem a ver com Deus. O que Paulo está dizendo é que alguém dominado e possuído pela graça, esse alguém renega, renuncia à impiedade. Mas a graça nos educa pedindo para renegar o que mais? As paixões mundanas. Ou seja, a graça nos educa dizendo: renegue os desejos fortes e pecaminosos. A graça que nos salva nos educa dizendo: renegue
os anseios desordenados por prazeres, por poder e por possessões. A graça nos educa dizendo: renegue a vida desenfreada na área da mente, na área da língua e na área do sexo. Renegue. Quando, irmãos, as paixões mundanas são renegadas, ou não são renegadas, a graça se torna barata. E a pessoa se evade da escola da graça. Vamos entender isso. Eu disse para vocês que os autores falam que alguém que se converte já se matricula onde? Na escola da graça. Mas se você nessa escola da graça se recusa a renegar as impiedades e as paixões mundanas, é como aquele aluno que cai fora da escola. Eu não quero as regras dessa escola. Eu não quero a maneira como essa escola trata. Eu estou fora. Então ele evade da escola. Irmãos, preste atenção nisso aqui, porque isso é sério. Desde o princípio, a graça tem sido incompreendida e tem sido alvo de deturpações. Se você pegar a carta de Judas, Judas escreve assim, que homens ímpios, fala de homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Se você pegar os escritos de Paulo, você vai perceber que o ensino de Paulo acerca da graça foi alvo de deturpações. O que é que está escrito em Romanos 5, versículo 20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que é que diziam? Vamos pecar. Porque quanto mais nós pecarmos, mais a graça vai se revelar. Porque se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar o máximo possível. Porque quanto mais nós pecarmos, mais graça vai vir. Isso é deturpação do ensino da graça. A graça nos educa. A graça nos orienta a renegar as impiedades e paixões mundanas. A graça não nos incentiva ao pecado. Mas parece que os cretenses entenderam errado a pregação do Evangelho. Olha o capítulo 1, versículo de número 12. Nós vamos perceber que os cretenses eram famosos por sua devassidão moral. Dá uma olhada no capítulo 1, verso 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta. Entenda-se aqui, profeta, era um homem chamado Epimênides, que viveu 6 séculos antes de Cristo. Ele era uma espécie de poeta, mas também uma espécie de mestre religioso milagreiro. Paulo está pegando a citação de Epimênides e dizendo o que no verso 12? O que é que Epimênides falou? Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Olha a fama dos cretenses. Paulo disse, olha, no 6º século antes de Cristo, Epimênides já disse que os cretenses eram assim, como? Sempre mentirosos. Ou seja, irmãos, os cretenses eram famosos pela sua capacidade de mentir. De maneira que a palavra cretizar ou cretencizar era equivalente a mentir, de tão famosos que eles eram. Mas além de mentirosos, o que Epimênides disse que eles eram? Feras terríveis, ou seja, além de mentirosos, eles eram violentos. Além de mentirosos, eles tinham um caráter cruel, eles eram cheios de maldade. Ora, se ser mentiroso já é complicado, e ser violento também, Epimênides disse que eles ainda eram o quê? Ventres preguiçosos. Ou seja, eles eram glutões, só pensavam em comer, preguiçosos e ávidos por sexo. Tem um autor que diz que os cretenses eram alérgicos ao trabalho e viciados em glutonaria. Aí você diz, mas isso era no 6º século antes de Cristo. Veja o que é que Paulo diz no verso 13.
tal testemunho é o quê? Exato. Ou seja, no primeiro século da era cristã, Paulo disse, eles continuam do mesmo jeito. Mas veja, 13, tal testemunho é exato. Portanto, faça o quê? Repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. O que é que os cretenses estavam fazendo? Fomos salvos pela graça. Aleluia, glória a Deus, a graça é salvadora. Paulo diz, fala para eles que a graça também é educadora. Que a graça determina os homens a renegar as impiedades e as paixões mundanas. Meus irmãos, eu vou falar algumas coisas aqui, não me entendam mal, mas não tem problema se você me entender. Mas tem muita gente dentro de igrejas achando que a graça é frouxa. Tem muita gente na igreja achando que a graça é permissível. Tem muita gente achando que a graça é conivente. Tem muita gente em igrejas evangélicas fazendo da graça um desencargo de consciência. Tem muita gente fazendo da graça uma justificativa barata para uma vida promíscua. Tem muita gente fazendo da graça uma justificativa barata para a satisfação de desejos pervertidos e para a prática contínua de pecados ocultos. Mas alguém já disse que aqueles que usam a graça como desculpa para pecar, jamais experimentaram o seu poder salvador. Então, meus queridos, graça, preste atenção, graça não é autorização divina para uma vida ímpia. Graça não é permissão celestial para satisfazermos nossos desejos e anseios desordenados. A graça é educadora, a graça é pedagógica, a graça é instrutiva e a sua instrução é: reneguem, abram mão das paixões mundanas e renunciem às impiedades. Mas além desse enfoque negativo, voltando para o capítulo 2, versículo de número 12, você vai perceber que na sua função educadora, a graça tem um enfoque positivo. Por isso que eu queria abrir um parêntese aqui. Tem pessoas que acham que ser crente é não pode. Entenderam o que eu disse? Tem crente que acha, ou tem pessoas que acham que ser crente é viver uma lista de não pode. O que é ser crente? Não pode beber, não pode fumar, não pode dançar. Tem gente que acha que ser crente é viver o não pode. Não. Se você olhar a instrução da graça, primeiro é negativa. Renegue as impiedades e as paixões. Mas depois, no verso 12, ela é um enfoque positivo. Qual é? Vivamos no presente século como? Sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a graça não apenas diz não faça, mas a graça diz faça. O quê? Vivam no presente século, primeiro, de maneira sensata. Que palavra é essa? O sentido aqui é moderação, domínio próprio. E diz respeito ao relacionamento do cristão, sabe com quem? Consigo mesmo. Viver de maneira sensata, a graça educa o cristão a ter prudência. A graça educa o cristão a ter moderação, domínio sobre seus desejos e domínio sobre suas paixões e domínio sobre seus apetites. A graça educa os cristãos a ter seus impulsos, instintos, ações e reações sob controle. Mas não só isso. Viver de maneira sensata e depois justa. Viver de maneira justa diz respeito ao relacionamento do cristão com quem?
De maneira sensata é o relacionamento do cristão consigo mesmo. E de maneira justa é o relacionamento do cristão com os outros. Então ele está dizendo que a graça educa o cristão a que ele viva de maneira justa. É que o cristão precisa conceder aos outros o que lhe é devido. É que os cristãos precisam conceder aos outros o que é seu por direito. É que o cristão precisa ser íntegro no trato com os outros. A graça educa desse jeito. E por fim, sensata, justa e piedosa. Piedosa é o relacionamento do cristão com quem? Sensata é do cristão consigo mesmo. Justa é do cristão com seu semelhante. E piedosa é do cristão com Deus. Então a graça vai instruir o cristão a viver de maneira reverente, a viver uma vida de devoção e ter reverência para com o Deus que ele serve. Meus irmãos, alguém que foi alcançado pela graça salvadora não pode esquecer-se que a graça também é educadora. Aquele que usufrui da salvação da graça precisa se submeter à instrução da graça. Porque a graça que nos salvou também molda, lapida, transforma a nossa vida. A graça é educadora. Mas em terceiro lugar, e último, no versículo de número 13, só que para a gente entender o 13, tem que voltar um pouquinho no 12. A graça nos educa para quê? Verso 12. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, e vivamos no presente século como? Aguardando a bendita esperança. Que esperança é essa? A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça é salvadora, a graça é educadora, mas Paulo diz que a graça proporciona esperança. Meus irmãos, além de nos ensinar a viver de maneira piedosa, a graça nos ensina a viver de maneira esperançosa. Isso é de extrema importância. Devemos viver no presente século de maneira justa, de maneira sensata e de maneira piedosa. Mas também devemos viver no presente século aguardando a bendita esperança. Sabe esse verbozinho aí, aguardar? Sabe qual é o sentido dele, que Paulo utilizou aqui? Olhar para frente com paciência. Aguardar é um negócio difícil demais, né? Vocês nunca passaram por isso. Pense no negócio. Alguns começam a balançar as pernas, outros já se levantam e coça a cabeça. E dá um farnizinho no juízo. Dá uma agonia. Mas a palavra que Paulo usa aqui, aguardando, é você olhar para frente com paciência. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que a graça que se manifestou, ou por causa da graça que se manifestou, por causa dela, nós podemos olhar para frente, certos de que o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo se manifestará em glória. Por causa da graça que se manifestou, Paulo está dizendo que nós podemos olhar para frente com paciência, porque Ele colocará um ponto final nesse sistema corrupto e nesse sistema corrompido e dará início a um novo sistema onde não haverá mais luto, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais morte e onde não haverá mais dor. Essa é a bendita esperança que a graça nos proporciona. Meus irmãos, eu estive pensando que nós vivemos num mundo de pessoas desiludidas. Você não precisa de muito tempo para descobrir isso. Basta conversar com a sua vizinhança, ou talvez com pessoas dentro da sua casa. Nós vivemos num mundo de pessoas frustradas, de pessoas decepcionadas. Por exemplo,
Nós vivemos num mundo de pessoas desiludidas com o casamento. Só é o que tem. Nós vivemos num mundo de pessoas frustradas com o amor. Não acreditam nessa coisa chamada amor. Nós vivemos num mundo de pessoas frustradas com a política. E haja gente. Nós vivemos num mundo de pessoas frustradas com as instituições. Inclusive frustradas com a instituição chamada igreja. Nós vivemos num mundo de pessoas desiludidas até mesmo com líderes cristãos. O nosso mundo é marcado por isso. Você sabe qual é a ideologia que hoje predomina, a filosofia de vida que predomina entre as pessoas? É uma coisa chamada existencialismo. Pastor, o senhor está falando inglês. Não, eu vou explicar para você. O que é o existencialismo? O existencialismo é um filho de uma coisa chamada niilismo. Pastor, o que é o niilismo? Niilismo, irmãos, é a negação de tudo. O que é a negação de tudo? É quando você vê alguém olhando para a vida e ela chega à seguinte conclusão: nada faz sentido. O niilismo é quando alguém acorda pela manhã e não tem coragem para trabalhar porque ela diz: não faz sentido existir. Não faz sentido acordar, não faz sentido ir trabalhar, não faz sentido ir estudar e depois alcançar uma profissão e depois ficar rico e morrer e ficar de novo sem nada. Isso é o niilismo, essa é a negação de tudo. Irmãos, conviver com o niilismo é insuportável, ninguém aguenta. Vocês já prestaram atenção na quantidade de pessoas se suicidando, inclusive líderes de igrejas? Uma das razões é o niilismo. É quando a pessoa olha para a vida e ela não encontra mais sentido. Então a saída é o suicídio. O único jeito que as pessoas encontraram fora de Deus para subsistir ao niilismo, sabe o que é? É o existencialismo. O existencialismo é mais ou menos assim: dê sentido à sua existência. O que é que você gosta de fazer? Bom, eu gosto de comer. Então bote comida, sente na frente da televisão e coma à vontade, se sinta bem. E você? Não, eu gosto de festa e balada. Então vá para a festa, vá para a balada, fique à vontade, faça a sua vida ter sentido. Mas tem gente boa na terra também. E você? Qual é? Não, eu gosto de ajudar as pessoas. Então ajude, faça o bem, dê esmola. Você se sente bem com isso? Então faça. Isso é o existencialismo. Se você pegar a visão científica da história, irmãos, ela é deprimente. A visão científica da história, ela é desesperadora. O que é que a história diz? A visão científica diz que é o fim de tudo. Alguém lembra? Pessoal que estuda. O fim de tudo, para a visão científica da história, é a paralisação da máquina e a decomposição do corpo. Isso é traduzido numa frase que você escuta todo dia, gente dizendo: morreu, acabou. O nosso mundo não tem esperança. Mas Paulo está dizendo aqui que por causa da graça que um dia se manifestou, trazendo salvação, por causa dessa graça, nós podemos hoje aguardar com certeza, com paciência, a bendita esperança. No meio desse mundo sem esperança, por causa da graça que se manifestou, nós podemos viver nesse mundo tenebroso, nesse mundo de dores e sofrimentos, nesse mundo de choros e lágrimas, nesse mundo de frustrações e decepções, nós cristãos podemos viver alimentados, fundamentados na nossa bendita esperança. Por causa da graça que se manifestou, nós vivemos hoje na expectativa firme, na expectativa segura, na expectativa inabalável, que o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, em breve, rasgará os céus e levará a sua igreja para estar para sempre com Ele. Essa é a nossa bendita esperança.
Então, quando você acordar pela manhã e você pensar, eu hoje não estou afim de nada, porque para mim nada hoje faz sentido. Lembre-se, você tem uma esperança. Nós caminhamos em direção à cidade de Deus, em direção ao eterno, e nós vamos chegar lá. A graça nos proporciona essa bendita esperança. E a nossa esperança, irmãos, é segura. Preste atenção. Você já viveu a expectativa de esperar alguém que você pensa, pode ser que venha e pode ser que não venha. Mas a nossa esperança é segura. Nós não esperamos por algo que poderá acontecer ou não. Nós não esperamos por alguém que poderá vir ou não. Nós esperamos por aquele que disse e garantiu: eis que eu faço novas todas as coisas. Aí muita gente poderia não acreditar. Aí ele disse para João: escreve. Escreve o quê? Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas são confiáveis. Pode ter certeza que eu vou fazer nova todas as coisas. A nossa esperança é segura. Sabe por quê, irmãos? Porque nós esperamos por aquele que disse e por aquele que garantiu: certamente venho sem demora. A graça de Deus é salvadora. A graça de Deus é educadora. E a graça de Deus proporciona esperança. Mas eu queria concluir essa mensagem pedindo para você abrir em 1 João. Lá no finalzinho, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 3. Meus irmãos, se você olhar para o texto de Tito, você vai perceber que Paulo deixou claro que nós cristãos vivemos entre duas manifestações. Prestaram atenção nisso, não? Nós vivemos, primeiro, entre a manifestação da graça. Lembra que a graça se manifestou? E qual é a outra manifestação? Nós vivemos aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então nós vivemos entre a manifestação da graça que já ocorreu e a manifestação da glória que ocorrerá. Mas a pergunta é, entre uma manifestação e outra, como é que nós vamos viver? Se você prestar atenção, nós vimos que a graça que se manifestou salva, mas a graça que se manifestou, ela nos educa, ela nos orienta, ela nos disciplina, ela nos instrui para vivermos uma vida santa e piedosa. E a glória que se manifestará faz o quê? Irmãos, a glória que se manifestará deve nos impulsionar, deve nos levar a viver de maneira santa e piedosa. Onde é que está isso? 1 João capítulo 3, versículo de número 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você tem essa esperança? No versículo de número 3 ele vai dizer: a si mesmo se purifica. Quem? Todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, a manifestação da graça educadora nos ensina a viver uma vida santa e piedosa.
e a manifestação da glória futura nos motiva a buscar também uma vida santa e piedosa. Se nós temos a esperança de vê-lo como ele é, disse João, então quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.